Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Patricia Miranda, soy la directora de incidencia de Latindad y les doy la bienvenida a todas y a todos a este webinar denominado Sistema Monetario y Multilateralismo en Disputa, el rol estratégico de los BRICS. Les recuerdo a todos que tenemos traducción a Para español, todos que inglés y temos a tradução portugués. espanhol, inglês e português. Por favor, utilicen Por la utilizar a opción que más les convenga. Bien, este webinar está siendo organizado por Latindad, por el BRICS Policy Center junto al área de Economía Política de las Relaciones Sur-Sur y la Universidad Católica Pontificia de Río de Janeiro. Tenemos el placer de contar con un panel de lujo. Voy a presentarles brevemente a cada uno de nuestros panelistas. And I'm going to switch to English now. I'm going to start with Jayati Ghosh. Though she needs no introduction, as she is a close ally and friend from Latin Dad. Thanks, Jayati, for being here. Jayati is from India, currently a professor of economics at the University of Massachusetts Amherst. Her expertise spans various areas like development, international and feminist economics. También tengo el gusto de presentar a Walter Desidera, es investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada, IPEA, en Brasil, y él es especialista en política exterior, integración regional y cooperación sur-sur. A Katie Gómez, economista brasileña, doctoranda en la Universidad de Brasilia, y ha trabajado en el Ministerio de Finanzas de Brasil, sobre todo en temas de regulación financiera y cooperación internacional. Y tenemos también con nosotros a Ana García, del BRICS Policy Center, profesora adjunta del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Río y doctora en Relaciones Internacionales. Hemos invitado también al Ministerio de Finanzas de Brasil, que se ha disculpado por no poder participar en este webinar, por un cruce de agendas, pero con quienes hemos estado en contacto también previamente. Nuevamente les doy la bienvenida a este webinar y que nos parece muy oportuno realizarlo en un contexto donde el multilateralismo está en crisis, en medio de una múltiple crisis además que está viviendo el mundo y una clara fragmentación geopolítica. Y en este contexto los BRICS toman relevancia, sobre todo porque el sistema financiero y monetario actual no está contribuyendo a resolver estas crisis. Es un escenario de urgente reforma a la arquitectura financiera internacional, donde se cuestiona el funcionamiento de pilares fundamentales del actual sistema, como por ejemplo las instituciones Por financieras. exemplo, as instituições financeiras internacionais, grupos de países como a GP Inter, onde além disso, o dólar ainda é um padrão monetário mundial. Ante essa harmonia do dólar, que acentuou as vulnerabilidades do sul global, os BRICS geraram, evidentemente, uma expectativa do que pode contribuir a poder implementar novo padrão monetário. O objetivo desse webinar é poder analisar as atividades do padrão global antes da cumbre realizada no Brasil, assim como qual seria a potencialidade dos BRICS em construir um novo paradigma de cooperação econômica e financeira internacional, e além que esteja de acordo e à altura da conjuntura atual. Sem mais rodeios, vou convidar a nossa primeira expositora, Jayati Ghosh. Jayati, eu passo a palavra para você. Vamos falar sobre a pergunta do milhão. Se trata das reformas, se trata de poder reemplazar tudo. A dolarização no sul global é viável, é desejável? Que classe de se requer para poder uma nova multilateralismo e como a nova BRICS pode ser um contraposto real nas instituições tradicionais financeiras? Por favor, já tem o BRICS é tudo. Obrigada, Patrícia, é um prazer. Então, deixa-me tentar te responder algumas das perguntas, porque são várias, bem complexas. Não são tão simples. Começando que o contexto principal agora, o ordem monetário principal que estamos tendo, não funciona para nós. Não cumpre com o seu propósito. E não somente não está funcionando para o mundo que está em desenvolvimento, para países de
com entradas, com entradas altas, aí está sendo algo dos básicos que está se querendo que seja feito. Então, a instituição, BRIC e a IMF, tinha que ter certeza da estabilidade financeira, tinha que ter certeza de que os contratos de comércio sejam fáceis para poder assegurar de que todos os países tivessem acesso direto a essa liquidez e que existisse um sistema estatal monetário que não tivesse muitas mudanças monetárias e que existisse uma rede de apoio básica para poder ter essa certeza de estabilidade e segurança financeira para países. Baixo estresse, e realmente nos últimos anos não aconteceu nenhuma dessas coisas. O Banco Mundial tinha que ter a segurança de que tínhamos que ter uma arrecadação pública e que tudo poderia ser comprado mais. Vemos que alguns préstamos e pacientes a largo prazo e os países gastaram em coisas que são precisas para as necessidades, tanto nacionais como internacionais. Algumas das mais óbvias, como mudanças climáticas e também requerimentos que são pedidos para o desenvolvimento econômico e social, para a saúde de maneira principal. Então, novamente, o mundo e o Banco Mundial falhou nisso nos últimos anos, e o que nós achamos é que foram ciclos de empréstimos que estão sendo criados em contra das políticas dos países que são um pouco mais avançados. Então, com certeza, o dólar na Alemanha está em um momento crítico. Então, os que estamos vendo é que a nova administração dos Estados Unidos, de certa forma, colocou tudo isso ao contrário. Então, só com o presidente Trump e com seu mandato, mas isso iniciou antes deles. Eu, inclusive, falaria que o processo da dolarização começou baixo o presidente Trump e foi se acentuando significativa baixo o presidente Biden. Teve uma baixa comercialização durante esse tempo, mas durante o comércio do Trump, incluindo a guerra com a China e também as sanções laterais impostas com a Rússia. Já tinha sido feito isso em outros países, mas a Rússia realmente é uma economia muito grande nesse sentido. E foi uma vida muito significativa. Não somente congelar os ativos da Rússia nos Estados Unidos e na Europa, mas também falar que esses ativos se utilizariam para poder apoiar a Ucrânia em contravenção de toda a lei internacional. E logo de dizer também que seja excluído do sistema de pagamentos. Então, isso é predominante. É algo ocidental o sistema SWIFT. Então, tudo isso deixou marcas no globo com as mudanças do dólar e outras moedas. E então, nós já vimos isso, não somente na China, mas também no Japão, a Coreia. Basicamente, cada país e cada região está tentando reduzir a sua dependência das reservas dos dólares. É um elemento e estão mudando várias variedades de moedas, como o euro, que também, mas isso não é algo que vai acontecer da noite para o dia. A desdolarização da economia global não vai ser somente uma mudança. Ainda vamos falar, bom, aconteceu esse ano, mas sim, provavelmente vai demorar várias décadas antes de que isso aconteça. Então, temos que examinar a história para poder lembrar de como o sterling foi, a moeda esterlina foi tirada de discussão de maneira total. E isso aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Banco Mundial declarou que a libra esterlina já não era mais a moeda mais estável, demorou décadas onde o dólar pudesse subir com a moeda mais estável. Então, é um período de várias décadas de instabilidade nos sistemas monetários, na colaboração, e acho que vai acontecer algo similar no futuro. Não vai ser desplazado de maneira rápida por outra moeda, mas vai ser um grupo de moedas criadas por BRICS. E se eu não estou falando necessariamente de que a desdolarização vai ser imediata, ou de que vai ser reemplaçada por a seguinte grande moeda que está esperando, é um processo que já iniciou e agora depende de países individuais de pensar como eles vão lidar com isso e qual é a melhor maneira de que podem tirar vantagem ao novo caos e ao novo fluxo do qual vai estar passando o nosso sistema. Então, eu acho que BRICS
já fez vários passos nessa direção. BRICS, sem dúvida, é um plano para uma alternativa à SWIFT, que é um novo sistema de intercâmbio, que não depende dos bancos ocidentais tradicionais que operaram com o sistema SWIFT. É um passo muito importante. A direção correta, a diretiva correta é para as mudanças com as mudanças das moedas e, com certeza, liderando-se, eu acredito que há alguns planos para uma rede financeira emergente, a Declaração de Cação sugeriu isso. Não deu mapa muito claro, mas eu acho que há umas conversas que já vão nessa diretiva. E eu acho que isso há muito mais questão de crédito, no qual faz parte de uma parte crítica de muitos dos fluxos das moedas atuais, e também é uma parte importante para os países com entradas baixas e médias. Então, eu acho que isso melhoraria de maneira significativa desde que existisse uma impressão de moedas de bancos centrais. China já está fazendo isso, é a moeda entre a Índia. Então, os países estão tentando entrar nas mudanças de moedas digitais. Então, eu acho que é um movimento positivo. E eu acho que isso está fazendo com que o movimento de mudanças e de intercâmbio não dependa somente das dependências anteriores do dólar hegemônico, mas sim a verdade de que muitas dessas transações, na maioria das nossas transações, dependem do dólar. E temos o efeito dos fluxos de capitais internacionais que estão denominados em dólares e os pagos de dívidas que estão em dólares. Então, tudo isso vai requerer bastante tempo para poder ser desfeito. Então, é importante ter essa conversa. Mas estamos num período de fluxo. E eu acho que isso já está em movimento. É um processo. Mas não vai ser uma mudança fácil. Nem uma transação palatina, mas como vamos conseguir esses caminhos e como isso significa que os outros países que não são membros da BRICS não vão poder se desenvolver com sistemas alternativos? Eu acredito que a partes regionais como a África está se consolidando, a Latinoamérica também. Temos algumas que estão podendo se expandir na Ásia, temos alguns com poucos êxito, sucesso, mas lá temos alguns acordos. Mas eu acredito que vamos ter mais e mais desses intercâmbios, créditos, intercâmbios de créditos, redes de financeiras que vão voltar a ser algo como vamos criar diferentes possibilidades para diferentes países. E eu acredito que tudo isso é bom. Eu acho que é uma parte necessária, não somente pela incerteza global, mas também porque o dólar está servindo para o propósito, não somente para os Estados Unidos, como o Trump falou, mas eu vou parar por aqui. Eu tenho muito prazer em poder ouvir o que todos têm a dizer a respeito. Muito obrigada. Muito obrigada, Jayati, por nos dar o panorama global e também por tirar à vista todas as alternativas propostas. Além de ter um mapa aonde podemos dirigir, mas que nos dá uma ideia do que podemos esperar do panorama global às seguintes décadas e quais vão ser os desafios. E isso me dá realmente o espaço para o nosso seguinte expositor. Vamos chamar a Walter, da IPEA Brasil. Walter, quais oportunidades oferecem os BRICS para poder fortalecer os vínculos de cooperação Sul-Sul? Que a Yati já falava com a gente sobre que iniciativas podem existir também a nível regional. Por outro lado, como pode o Brasil conectar essa agenda regional desde a América Latina com as prioridades que estamos vendo a partir dos BRICS e seriam as implicações geopolíticas para regiões mais vulneráveis do sistema internacional? Vou até passar a palavra a você. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu vou falar em português, acho que tem a tradução, né? Ou preferem que eu fale em português? Pode ser, né? Tá, bom, sou Walter Desderá, estou aqui no IPEA coordenando a, a agenda do IPEA frente aos BRICS, né? E nós somos os representantes do Brasil na, no Conselho de Think Tanks dos BRICS e na rede de Think Tanks dos BRICS para finanças. Mas eu vou
Vou trazer. Eu acho que eu tenho que confirmar aqui minha língua que eu falo, só um pouquinho, porque tá dando errado aqui. Só um pouquinho. Aí, pronto, vamos ver se melhora, que estavam reclamando. Mas acho que vai entrar legenda melhor agora. Vou continuar, desculpa. E no Conselho de Think Tanks dos BRICS, eu vou focar só em duas atividades que a gente fez esse ano, que acho que cabe muito para responder essas questões, né? Então, quanto à primeira questão, né? Como que os BRICS, né, eles podem alavancar a cooperação Sul-Sul, né? Nós, no Conselho de Think Tanks, a gente está desenvolvendo esse ano uma pesquisa conjunta, que é o portfólio dos mecanismos de cooperação dos BRICS, né? Nós primeiro fizemos um levantamento com as agendas, né, dos calendários de eventos dos BRICS de 2020 até 2024. E fomos lá olhando, então, todas as iniciativas que refletiam, né, ali a existência de um mecanismo de cooperação. A gente podia, claro, a gente poderia ter partido com, no contato com, por exemplo, com o Ministério das Relações Exteriores para entender quais são os mecanismos, mas o que acontece é que os mecanismos, como a política externa, né, ela é transversalizada, horizontalizada, né? Então, muitos dos mecanismos são tocados por outros ministérios. Então, a gente teria que fazer a gente já tem aí já hoje uma visão quanto aos mecanismos, né? Que a amplitude temática se tornou enorme. Então, com base nesses eventos e eliminando seminários, conferências e mesas redondas, premiações, feiras, pegando só os mecanismos mesmo, né? Nós chegamos a uma lista de 185 mecanismos de cooperação, né? E as áreas são de todas as áreas, né? Nós tivemos de agricultura, passa por ciência e tecnologia, passa por mecanismos de segurança internacional, cooperação de think tanks, tem o Business Council, né? O Conselho de Negócios. Então, assim, junto com o banco, o que eu queria trazer para essa resposta, né? Então, assim, junto com o novo Banco de Desenvolvimento, que traz na sua própria concepção, né, os princípios da cooperação Sul-Sul, no sentido de que os empréstimos e os investimentos, eles têm que ser guiados, né, tem que ter uma apropriação nacional daquele investimento, daquela cooperação, daquela transferência tecnológica, tem que ter uma demanda, eles têm que ser guiados pela demanda do país que está recebendo. Então, e ao mesmo tempo, os BRICS, que como uma coalizão internacional, né? Então, quase as duas formas, né, de cooperação Sul-Sul, né, que a gente pode ter assim a concepção de cooperação Sul-Sul, né? A coalizão internacional, né, que é a coalizão Sul-Sul, ou seja, a união de mais de três, vamos no conceito, de três ou mais países para agir conjuntamente na defesa né, para aumentar a efetividade da defesa de interesses comuns na política internacional. Então, acho que os BRICS, com o peso já dos cinco originais, né, que já vinham como assim, os representantes do mundo emergente, mas do sul global e grandes líderes regionais, né? Eu acho que os BRICS, então, nessa perspectiva de coalizão internacional, eu acho que eles têm muito a contribuir com a cooperação Sul-Sul, né? Que é uma grande coalizão Sul-Sul, acho a maior coalizão Sul-Sul, vamos colocar assim, a mais relevante no mundo hoje em dia. E a cooperação para o desenvolvimento, que é a transferência de conhecimentos, de recursos, de tecnologia, de política, melhores práticas, vamos colocar assim na linguagem da OCDE, que para ajudar o desenvolvimento dos países beneficiários de acordo com as suas, né, com as suas demandas e tudo. Então, diante a gente, no portfólio dos mecanismos de cooperação dos BRICS, a gente agora vai ter um relatório preliminar que nós vamos lançar no Fórum Acadêmico no final de junho. E nesse relatório preliminar, nós fizemos um levantamento de informações básicas, né? Então, essa é uma pergunta aonde os BRICS atuam, como eles podem ajudar. Eu acho que é uma pergunta que a gente está agora com essa prioridade temática da presidência brasileira com relação ao desenvolvimento institucional e essa organização da casa e esse conhecimento, né, e uma otimização das iniciativas, né, que nesses últimos 17 anos já, né, de BRICS, eu não, 17, somos da 17ª, 18 até, que começou um pouco antes, né? Então, a gente tem nesse nossa pesquisa um formulário básico com as informações sobre cada mecanismo que às vezes são muito difíceis de encontrar. Então, a gente, aproveitando, né, o conselho de think tanks com
os nossos parceiros, né, dos outros países, o seu acesso aos representantes nacionais de todos esses mecanismos, cada um no seu, né, com acesso ao seu representante nacional de alguma forma, a gente levantou, né, informações de quando foi criado os mecanismos, qual é a o objetivo do mecanismo, quando foi endossado pelos líderes. Então, acho que a gente consegue ter um retrato muito mais claro, né, de como os BRICS podem contribuir, responder essa pergunta, né, de uma maneira muito mais empírica, né. Acho que a gente vai conseguir, ao final dessa pesquisa, dar essa contribuição, né, de em quais áreas, de o que já tem, né, e nessa nossa pesquisa a gente está levantando também quais são os resultados, os documentos resultantes, as decisões que desses mecanismos resultaram, né, é, da atividade cooperativa. Então, a gente tá. Eu tô vendo uma pessoa perguntando se será publicado em algum lugar, né? A gente vai publicar, então, esse relatório parcial agora, né? No fórum acadêmico, mas o relatório final, então, nós temos um relatório parcial com 30 mecanismos, um relatório de 150 páginas. Vocês têm noção do volume, né, de informações e de iniciativas dos BRICS, né? Então ainda fica faltando, apesar de ter falado 180, a gente fez aí todo um agrupamento, um esforço de filtro e tudo. A gente tem pelo menos 120 mecanismos que a gente vai fazer essa, essa divulgação, né? Então, que vai fazer essa pesquisa, desculpa, esse levantamento. E então, a gente ainda vai formar aí um grande um conjunto de informações que vai dar um relatório aí de umas 500 a 600 páginas. E isso a gente pretende também disponibilizar como uma base de dados, né? Uma base de dados estruturada, né? Para cada mecanismo uma linha ali com as informações todas, tá? Bom, trazendo agora só para, eu não sei se eu já estou perto do meu tempo, mas aí vocês me avisem, tá? A outra iniciativa que o BTTC trouxe desse ano, que é uma iniciativa que a gente faz todos os anos, são as recomendações aos líderes, né? Então eu queria só trazer aqui, deixar. A gente fez as oficinas, a professora Ana estava nessa oficina, inclusive, deu a sua contribuição. A gente fez oficinas para receber recomendações aos líderes, então a gente vai publicar também o relatório das oficinas, provavelmente no fórum acadêmico também, a gente está com essa ideia. Então, esse relatório das oficinas, a gente vai trazer todas as recomendações que nós recebemos dos nossos parceiros nacionais em 5 das 6 prioridades temáticas, porque quando a gente fez as oficinas só tinha 5, né? No dia que começou passou a ter 6. Mas, e essa é a correria dessa presidência, né? Dessa presidência que está mais com o calendário mais comprimido devido à COP30. Eu estava até pensando hoje, depois que sair a cúpula BRICS, aí que a gente vai ver o que é um calendário comprimido, né? Porque de julho até a COP vai ficar só 2, 3 meses. A gente tem que atentar a isso. Bom, mas, enfim. A gente trouxe, então, as recomendações para o Sistema Monetário Internacional. Eu vou só trazer aqui as ideias-chave, tá? Né? Mas que no final, então a gente fez esse rascunho, esse draft zero junto aos nossos parceiros nacionais, as oficinas, e isso elevamos aos nossos parceiros do Conselho de Think Tanks dos BRICS, né, para negociação. Então, como recomendação final, né, do Conselho e contando com os aportes no draft zero dos nossos parceiros nacionais, o BTTC ele trouxe uma recomendação, a recomendação 11 do documento. Depois, se vocês quiserem ter acesso ao documento das recomendações, ele está publicado no site do BRICS.br, lá na parte de documentos tem lá. Un Mas a minuto, recomendação. Walter. Um Un minuto, vou fechar minuto. só com a recomendação. Então, a recomendação assim, de que a cooperação no sistema monetário internacional deve ser uma área-chave de engajamento para os BRICS, né? E que o compartilhamento de experiências e melhores práticas e infraestruturas de pagamento, né, que é essa questão, pode ajudar a desenvolver instrumentos de pagamentos transfronteiriços mais rápidos, de baixo custo, mais eficientes, transparentes, seguros, inclusivos e como sistema de pagamento em moeda local baseados no princípio de minimizar as barreiras comerciais e trazer um acesso não discriminatório aos mercados. Então, o BRICS, uma outra, última para fechar, recomendação que a gente trouxe também, que foi trazida pelo Jonas Vasconcelos, lá da Universidade Federal da Bahia, da UCREDS, que os BRICS deveriam acelerar o processo de emenda ao tratado do Acordo Contingente de Reservas e seus documentos relacionados para incorporar na sua cesta de moedas as moedas dos próprios BRICS, né? Entre outras recomendações. Então, acho que a gente tem muitas iniciativas que os BRICS conseguem avançar essa reforma do sistema monetário internacional, né? Obrigado.
Muito obrigada, Walter. Muito interessante poder ter todos esses documentos e essa informação sobre todas as modalidades em tema de cooperação e todos os resultados, impactos em relação aos BRICS e sobre as suas informações. E a pouca informação a que todos têm acesso, então, muito obrigada pelas recomendações. Agora eu vou dar a palavra à nossa seguinte expositora, a Kate Gomes, é uma economista brasileira que, diante deste contexto mais desafiador em relação ao comércio internacional, qual é a sua visão em relação aos instrumentos que atualmente, e além que há uma projeção em relação aos BRICS e ao comércio, e aos investimentos e às finanças? Yanda, quero agradecer à Latindade e à Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, agradecer à professora Ana Garcia, cumprimentar o Walter e dizer que é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com a professora Ayat Ghosh, a quem nos inspira desde sempre. Essa questão ela não é, no contexto atual, simples de resolver. Eu vou até retomar algumas palavras da professora Ghosh na primeira fala dela. Para entender como que esses instrumentos que estão sendo pensados nos BRICS podem responder um pouco a essa necessidade de um sistema multilateral que assegure ali uma maior estabilidade financeira, acho que vale um exercício a gente voltar no tempo e entender por que essa discussão nasceu de dentro dos BRICS. Toda a ideia de um sistema de ter alternativas de pagamento utilizando moedas locais não é novo. O Brasil e a América Latina, por exemplo, já tem experiências com isso desde os anos 80, pelo menos. Não sei se é conhecimento de todos, mas em 82 foi criado um convênio de pagamentos e créditos recíprocos no âmbito da ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, que era composta por 12 países, e um acordo entre os bancos centrais já fomentava ali uma alternativa de sistema de pagamento usando moedas locais, de forma a, naquele momento, tentar achar uma alternativa para um problema de restrições de balanço de pagamentos, volatilidade internacional nos fluxos financeiros, e acesso e conseguir manter ali as trocas comerciais no contexto que você tem dificuldade de acessar o dólar no mercado internacional. Então, esse tipo de arranjos funcionam como uma resposta dos países na busca de soluções por acesso à moeda dominante, ao dólar, a moeda principal utilizada nas transações comerciais, num contexto onde a gente tem escassez ou restrições de balanço de pagamentos, por exemplo, onde esse acesso é muito mais difícil. É interessante notar também que, após a crise financeira de 2008, onde a gente teve um dos principais aspectos dessa crise foi o enxugamento da liquidez de modo muito repentino, ali em 2008, né, logo no segundo semestre. E, naquele contexto, o Brasil e a Argentina assinam um primeiro acordo também para fazer um sistema de pagamento em moeda local no âmbito do Mercosul, que é o SML. E ali também foi uma iniciativa como resposta para manter as correntes comerciais no contexto de grande enxugamento da liquidez internacional. E no contexto também de grande volatilidade, ou seja, como que a gente protege ali nossas cadeias comerciais. Esse sistema se expandiu, né? Hoje todos os países do Mercosul fazem parte desse sistema e eles funcionam também como um arranjo entre acordos entre bancos centrais para que você consiga liquidar as transações comerciais em moedas locais e os bancos centrais ali fazem a liquidação apenas pelo net, né, pelo resíduo líquido das transações envolvendo os países. Então, quando a gente fala, né, quando a gente vê hoje os BRICS falando em sistema de pagamento em moeda local, isso também vem junto com uma resposta, uma busca de soluções para países, no contexto em que, novamente, o acesso à moeda dominante nas transações comerciais, ela é um pouco comprometida, um pouco mais difícil. Por trás disso, a gente pode pensar em várias coisas que a professora Ghosh nos disse. É um sistema que não está preparado
não foi pensado para as economias emergentes. Se a gente pega ali os padrões de análise de risco, os padrões de análise de crédito, a dinâmica de como os fluxos comerciais, né, eles circulam nas economias internacionais, sempre a busca por porto seguro, aquilo que é entendido como porto seguro no arranjo financeiro atual, faz com que as economias emergentes fiquem mais vulneráveis a fluxos estáveis de recursos financeiros, o que prejudica quando você pensa que você tem que fazer uma trajetória de crescimento que exige estabilidade do custo e continuidade desses fluxos. Então, é um sistema financeiro que não consegue suportar as dinâmicas necessárias para um ciclo de crescimento constante de economias emergentes. Pelo contrário, quando ela diz ali que a gente acaba tendo um sistema que vai contra os ciclos econômicos, é um pouco nesse sentido. Nos momentos onde a gente precisa de um sistema financeiro que nos ampare no contexto de maior estabilidade, de forma que o nosso ciclo econômico de financiamento, de estratégia de investimento, ele consiga permanecer no tempo para que a gente consiga alcançar os resultados então projejados, esse ciclo ele funciona ao contrário. A lógica de funcionamento dele, da forma como ele é construído hoje, ele acaba penalizando os países emergentes no contexto de volatilidade, dado que você busca de maneira muito rápida, rápida e eficiente, né, da tecnologia, os países, as economias entendidas hoje como portos seguros, né, locais seguros para fazer seus investimentos. E o dólar está todo mundo conectado sobre isso. Quando a gente pensa assim, o SWIFT, né, o SWIFT é hoje um sistema que ele ampara como mensageria todos os fluxos comerciais, né? A gente operacionalmente, né? Os bancos, você faz as importações e exportações, tem o fluxo financeiro que é realizado entre as instituições, mas o que diz, como que esse fluxo tem que ir, são as mensagerias, que é um sistema de mensagerias, assim, criado desde o século do pós-guerra, mas que faz lá a ponte, né, do que é cada uma das operações. Quando a gente tem esse sistema que ampara ali o destino dos fluxos comerciais, construído dentro dessa lógica, ele acaba não funcionando para as economias emergentes quando precisa utilizar esses recursos de maneira estável. Eu acho que esse é um ponto. E aí, esses arranjos multilaterais, como eu estava falando, nasce nos BRICS, como a minha leitura, como nasceu em outros contextos da nossa história também, pós-Bretton Woods, como os países buscando uma solução para proteger os seus fluxos comerciais, seus fluxos de investimento, em contextos onde o acesso ao dólar ele se torna mais difícil. Então, isso aconteceu, como eu falei, nos anos 80, com as economias latino-americanas, é um grande exemplo, tentando ali administrar suas crises de balanço de pagamentos. Em 2008, a gente teve um boom, um crescimento muito grande desses arranjos bilaterais liderados pela China. Se a gente vê lá os BSA, Bilateral Swap Agreement, realizado entre os bancos centrais liderados ali pela China, também foi essa busca. Num contexto que você tem uma escassez na liquidez internacional, você começa a fazer arranjos ali para conseguir fazer trocas em moedas locais, e ali é o movimento da China mesmo, como um dos maiores players no cenário comercial atual, né, nas correntes comerciais atuais, tentando ali buscar caminhos para continuar mantendo seus fluxos comerciais, fazendo pagamentos no momento que o acesso ao dólar fica mais complicado. Então, tanto o SML quanto esses arranjos bilaterais em yuan e as moedas locais dos países ganham um grande impulso nesse contexto pós-2008. E dali por diante, até hoje, a gente teve depois, né, a Covid, depois as situações de guerra com a Rússia, as sanções, e novamente o novo impulso pensando, olha, se eu começo a usar o dólar e o SWIFT como arma política, ou seja, eu tenho uma insegurança de em que momentos eu vou conseguir acessar o dólar ou participar desse sistema de mensageria. Então, qual que é a reação das economias que podem ser vulneráveis, né? Podem um dia ser atingidas por isso? Deixa eu criar alternativas a isso, que no momento que eu não conseguir por esse caminho tradicional, eu tenho alternativas que possam me possibilitar participando das correntes de comércios globais. E aí a gente tem
a iniciativa do CIP, né, de sistemas alternativos ao SWIFT, colocados pela China. A Índia também tem iniciativa também de criar um sistema de mensageria. Eu vi recentemente os países africanos estão criando também um sistema de pagamento em moeda local, chama Pan African Payment and Settlement System, deve ser inaugurado, deve estar em meados, deve ser lançado esse ano, né? As últimas notícias que estavam para ser lançado. A gente tem a iniciativa do Embridge também, que é liderado pelo BIS, né? Até o ano passado era um projeto liderado pelo BIS junto com bancos centrais de vários países, entre eles a China. Muitos dos BRICS participavam também dessa iniciativa como observadores, e a ideia é muito similar, que é você criar um ambiente, um sistema de pagamento multilateral, aonde você consiga utilizar suas moedas domésticas para fazer a liquidação dos seus fluxos comerciais e financeiros, e os bancos centrais no arranjo tentar fazer a liquidação ali pelo net, e talvez num segundo momento a gente conseguir ali ter, dado o volume de fluxo, ter uma moeda digital envolvendo a moeda digital dos países. Também tinha essa aspiração. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que os países se movimentam para buscar arranjos financeiros internacionais, buscando construir um sistema financeiro mais estável, que seja alinhado com as necessidades das economias emergentes. E quando a gente fala muito hoje em transição energética, ou a gente usa muito aqui em transição justa, é exatamente isso. A gente precisa. Uma transição, ela não é um ponto no tempo, ela é um fluxo no intervalo longo do tempo para a gente conseguir fazer uma transição nesse intervalo. E uma transição, para executar, financiar uma transição, você precisa de baixo custo dos investimentos, ou pelo menos uma previsibilidade desses custos, precisa de estabilidade nesse fluxo, não pode ser um fluxo que entra no momento e depois desaparece numa crise de liquidez. E você precisa ter acesso contínuo a esses fluxos, de modo que você consiga ter uma previsibilidade de como financiar uma transição energética. Então, necessitamos de um sistema que seja alinhado com essa necessidade das economias emergentes para financiar o seu fluxo de desenvolvimento, mas também mais urgente agora de ter um fluxo que financie uma transição sustentável no tempo. Só para poder complementar aqui, eu não vejo também isso, concordando com a professora Gosch, eu não vejo esses sistemas como capazes de mudar o padrão dólar hoje no mundo. Isso é uma construção no tempo, envolve mudanças estruturais mais profundas, né? Isso mexe com o Banco Central, política monetária, ou seja, a gente poderia fazer várias discussões aqui só sobre isso e a gente acha que não esgotaria o assunto. Mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo o assunto sistema de pagamentos em moedas locais tão conectado com o questionamento de se a gente vai mudar ou não o padrão dólar. Nos anos 80, a preocupação era balanço de pagamentos. Em 2008, era a crise financeira de 2008. Agora, não. É o dólar que vai se manter? E, claro, a partir do momento que você aumenta, prolifera muito por todas as partes do globo arranjos em moedas locais, você tem ali uma redução do fluxo comercial de dólar nas correntes de comércios internacionais. Mas o dólar continua sendo a moeda de referência de preço. Né? O quanto que uma moeda vale em relação a outra passa pelo dólar. Então, ali tem um debate muito mais profundo e eu não vejo essas soluções hoje ligando assim, mudando, olha, vamos mudar o dólar amanhã. Não, mas acho que a gente está num processo de reflexão sobre isso e vai trazer muitas volatilidades e temos um desafio grande para lidar com esse novo contexto monetário internacional, onde se prolifera muitos arranjos bilaterais e multilaterais em moedas locais. Obrigada. Muchísimas gracias, Katie, Muito por obrigada, llevarnos por cómo Kate, ha sido esta por evolución. nos levar de como vai ser até hoje os desafios e as necessidades para os países emergentes. Agora, eu gostaria de passar a palavra à nossa comentarista e depois de ouvir essas três exposições, desde o ponto de vista global, regional, eu gostaria de dar a palavra à Ana Garcia, da BRICS Policy Center. Essa expectativa na seguinte cumbre que vai ser realizada no Brasil, brevemente,
Existem expectativas, mas também há também questões do que o que se avançou até hoje, o que podemos alcançar, o que podemos esperar da seguinte cúpula dos BRICS no Brasil. Ana, passo a palavra a você. Muito obrigada, Patrícia. Eu vou falar um pouco em portunhol para poder falar com as pessoas que estão aqui no público. Vejo que temos pessoas desde a África, Latinoamérica, América Latina, Brasil, então isso é ótimo. Eu gostaria de iniciar agradecendo à Latindade pela colaboração, pela parceria, como nós falamos aqui no Brasil, nessa atividade. Espero que seja a primeira. São os BRICS o grupo principal que poderá avançar? E se sim, quais são? Como fazê-lo? Como sair dos anúncios, das narrativas, das grandes declarações para as medidas concretas? O uso das moedas locais, eu acho que a Keiti explicou muito bem. É uma questão política, mas também é uma questão técnica de como implementá-lo em momentos específicos da crise, da dívida dos 80, da crise de 2008, e agora com a policrácia, como nós falamos com as múltiplas crises que estamos vivendo atualmente. Existem muitas limitações desde os BRICS para as implementações do uso da moeda local, mas também há muita vontade política. Então, os BRICS somam nesses dois pontos. As questões que estão um pouco mais à frente é como implementar o uso da moeda local sem prejudicar a própria economia ou sem que isso solicite um conjunto de mudanças na economia nacional que pode vir a tornar essa economia mais vulnerável. E é o caso especificamente da China. A China, ela opera com uma economia com controle de capitais, com um mercado financeiro mais fechado e mais controlado precisamente porque ela não se expõe às volatilidades do mercado que outras economias aqui na América Latina. Então, a China, ela tem um cuidado muito grande em poder avançar o uso de todos os mecanismos da sua rede de créditos, da sua colaboração ao comércio, de maneira particular bilateral, como ela fez com a Argentina aqui na região e com outros países, como uma espécie em nível de testes para ver até que ponto é possível utilizar a moeda China e tentar abrir mais espaço e avançar no uso da moeda China nessas situações específicas, sem que, e esse talvez é o ponto principal, sem que a China tenha que mudar o seu modelo econômico de controle de capital. Eu acho que isso é fundamental porque a moeda China, a mesma talvez capacidade de mudança, de servir como moeda global, enquanto o seu mercado financeiro seja mais fechado e seja mais controlado, de maneira de que os títulos e papéis internacionais não podem entrar. Então, se muda muito rápido. E é por isso que Wall Street continua sendo esse centro financeiro mundial, juntamente com Londres. A outra possibilidade, e ao mesmo tempo limitação, é o uso do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, é o novo Banco de Desenvolvimento, como uma instituição comum que pode, assim, captar os mercados locais e voltar a fazer um empréstimo. E o banco testou esse mecanismo em duas situações, em algumas situações com duas moedas, com a moeda China, principalmente,
e com a moeda sul-africana. Mas quando vemos a totalidade desses empréstimos do banco, 90% continua sendo em dólar, mais ou menos 6, 7%. Há anos que é um pouco mais, anos que é um pouco menos, mas em redor aos 10 anos do banco fez empréstimos, mas também nas moedas da Suíça em euros e outras moedas locais. Então, para poder ir fechando, como então existem os limitantes de técnicas e prática, mas a vontade política. E a outra pergunta é com quem? Ou seja, eu acho que ali sim, que os BRICS, eles teriam que ter um papel fundamental, de um lado, pela própria participação da China, porque de fato estamos falando de desdolarização. Em algum momento histórico, outra moeda com o Banco Central vai precisar substituir o dólar, e talvez desde hoje o olhar é que a China talvez possa tomar posse desse lugar. Então eu acho que o BRICS tem esse potencial, mas as diferenças e a heterogeneidade do grupo e as próprias diferenças econômicas e políticas dentro do grupo podem também ser uma limitante. Desde, como a Patrícia falou e a professora Gosch, existiu um anúncio muito grande de iniciativas, mas são iniciativas anunciadas que, de acordo com os líderes, têm que ser estudadas, tem que ver a habilidade de implementação, as possibilidades, e muito importante que venha de casa que essas iniciativas são de ação voluntária. Até hoje, até 2024, todas as iniciativas do BRICS eram de consenso entre todos os membros do grupo. Desde Cação para agora Rio, esse tipo de mecanismo de transações financeiras e infraestruturas para transações financeiras passaram a ser de adesão voluntária, de maneira de que alguns dos membros podem tentar implementá-lo, mas não necessariamente todos. E desde o governo do Brasil, dado o contexto muito desafiante das tarifas do Trump e a maneira com que a Trump já ameaçou os países BRICS, se é que eles vão tentar fazer a desvalorização, a decisão do governo brasileiro foi sair do debate da ampliação de moedas locais para um debate sobre a facilitação de comércio. Facilitação de comércio pode involucrar o uso e o desconto de moeda local? Sim, mas pode fazer outras coisas também. Então, é como se fosse um caminho mais simples, menos contestador, menos difícil de maneira política, para poder tentar alcançar algum resultado. Mas, de fato, a facilitação de comércios é muito importante no contexto das tarifas do Trump, mas não tem o mesmo efeito político que em medidas mais direcionadas ao uso alternativo do dólar. Eu acho que eu fico por aqui. Acredito que o BRICS tem um papel muito importante, mas também existem limitantes. Vai ser um processo de longo prazo para que possamos implementá-lo. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Ana. Obrigada a todos os nossos expositores. Temos algumas perguntas no chat, então eu vou lê-las de maneira rápida. Vou tentar resumi-las para poder ter uma primeira roda de respostas, aproveitando que a Jaiada está conosco por 7 minutos ainda. E se os outros podem nos dar um pouquinho mais de minutos para fazer uma segunda roda de perguntas. É um assunto muito interessante. Uma primeira pergunta: como usar uma rede de blocos para poder utilizar, como usar uma rede de blocos para operar uma monetização independente do sistema de dólar e outras moedas fiat? E outras sobre as plataformas controladas ou ativadas por inteligência artificial e como isso pode ter protagonismo e ser um instrumento? E uma terceira pergunta é: como vocês veem o papel dos BRICS na crise do cuidado? Como pensar em uma agenda de gênero e cuidado para
o bloco dos BRICS, que seria uma primeira pergunta. As primeiras perguntas, eu gostaria de passar a palavra a Jayati. E também seus comentários em relação a essas perguntas e seus comentários de fechamento. Muito obrigada, Jayati. Muito obrigada. Que participações tão fascinantes. Muito boas perguntas. Eu lamento ter que ir em um momento, mas já está começando outra reunião que eu tenho, mas são ótimas essas perguntas. O uso da IA com algumas ferramentas, eu acho que temos que voltar a toda a ideia do que é o dinheiro. E lembrar que todas essas outras coisas que já falamos, seja tecnologia blockchain, utilizar a IA, são ferramentas para poder nos ajudar em relação a como lidar com o dinheiro. Agora, tivemos o dinheiro fiat durante muito tempo, mas a razão pelo que podemos ter é porque finalmente todo dinheiro é completamente a mente. Só existe entre as mentes humanas no valor, porque nós damos valor e achamos que outras pessoas dão valor. Então, realmente se trata da perspectiva. O dinheiro é completamente sobre a perspectiva. Isso não é algo que se pode resolver com a tecnologia. Então, de certa forma, o problema do porquê todo mundo utiliza o dólar, ok, se nós vemos o dólar e temos que utilizá-lo, então os outros países também vão aceitá-lo. E realmente é essa confiança, é esse ponto de vista que permite que o dólar estadunidense continue sendo a moeda global para não ter nenhuma conexão com o ouro ou instituições financeiras que têm que utilizar o dólar como reserva, etc. O assunto com a moeda alternativa é que você tem que chegar ao nível de confiança similar com essa moeda e isso é complicado. A ideia seria ter uma moeda global. E como foi sugerido aqui, sobre o sindicato global, falavam sobre como ter uma espécie de promédio com as nossas moedas importadas é algo similar ao SBR. Mas o problema é que não temos uma comunidade internacional disposta a fazer isso. Ou talvez um jogador importante não vai aceitar isso, que é os Estados Unidos. Então, adicionalmente a isso, o problema da confiança significa que não podemos ter simplesmente um reemplaço bem rápido disso. E em vez disso, vai acontecer diferentes acordos, diferentes contratos de moedas. E como todos os expositores já falaram, esse é um ponto importante. Existem maneiras específicas nas quais você pode lidar com alguns dos problemas de reservas globais. Em termos de transações, permitir comércio, segurar o crédito, brindar taxas, quando necessário, em relação às mudanças financeiras internacionais. Então, podemos pensar em diferentes mecanismos e tudo pode funcionar, a tecnologia pode existir em alguns desses mecanismos, talvez a IA pode aumentar, fazer com que seja tudo mais rápido. Eu não sei muito sobre isso, mas eu acredito que pode ser isso usado. Mas o problema principal é a confiança. E se vocês confiam nisso, é porque vocês acham que outros confiam. Então, é mais que tudo sobre a sua própria confiança. Vocês têm que ter certeza de que outros países e outros jogadores importantes vão ter essa confiança e que isso reflete. O economista famoso falou que o dinheiro é sobre poder, sobre o poder internacional. Então, enquanto nós temos uma situação onde o poder já não é tão harmônica como costuma ser, quando existem novas economias emergentes, por assim dizer, os novos. É como um período intermédio onde existem muitas alternativas. Eu acredito que o que a BRICS está tentando fazer é resolver algumas dessas preocupações e algumas dessas brechas, não somente criar uma alternativa para o dólar, todos os seus respeitos, mas sim significa que a atividade, o papel dessa moeda internacional vai ser diminuída e vai ser reemplaçada por outros papéis. Então, eu acho que, de maneira pessoal, eu acredito que a maneira com a que esses acordos monetários internacionais estão evolucionando
é que vamos obter diferentes iniciativas novas que tratam com aspectos particulares de um panorama, de um papel muito maior, feito anteriormente pelos Estados Unidos com o dólar, do que antes. Antes era um sistema fundamentalmente desigual, então é criar um sistema mais igual. Isso deveria ser acreditado e ser comemorado. Então, temos que ter diferentes direções para diferentes funções. Existia mais uma pergunta, eu não entendi de maneira correta. Era sobre o amparo ao cuidado. Bom, eu acho que eu estou feliz que foi mencionado isso, porque eu também pensava nisso, a economia do cuidado. Eu acho que o problema não é somente com a macroeconomia doméstica, mas principalmente com a internacional. É que nós ignoramos muito a economia do cuidado. Então, muitos dos acordos que se fazem de maneira global é que deixam por fora a parte que não está submetida a transações monetárias. E isso é o que fala sobre a economia do cuidado. Ela permite que essas sociedades persistam. Então, às vezes o cuidado é ignorado. Então, as políticas macroeconômicas, porque os governos e os políticos reconhecem que isso vai continuar acontecendo. Porque os governadores ou cuidados, eles têm importância para as pessoas que estão cuidando. Quando tudo é um pouco mais difícil, o resultado disso é que muitos países do BRICS, ou talvez especialmente os países do BRICS, não são conhecidos por não ser muito patriarcais. Temos que admitir isso. Muitas das suas políticas globais macroeconômicas dependem profundamente de um foco explorativo também do cuidado. E os focos realmente têm que ser democráticos. Então, e políticas monetárias financeiras também tinham que reconhecer e integrar esse papel subvalorado, mal reconhecido e mal pago. Muito obrigada, Jayat, por estar conosco nessa exposição, por todos os seus pontos de vista e conteúdos que você brindou para a gente, por colocar o panorama em relação a. Você nos trouxe também a realidade, e também o que podemos esperar de todas as alternativas em relação ao que nós precisamos. E uma das coisas que eu resgato é que se trata da confiança. Então, novamente, muito obrigada, Jayat. Eu sei que você já tem que ir nessa reunião, então, até outra oportunidade. E agradecemos muito pela sua participação. Muito obrigada. Bom, muito obrigada a todos por continuar conosco. A minha proposta é que nós possamos tomar algumas perguntas adicionais e que possamos terminar a roda de perguntas com nossos participantes e a nossa comentarista. Uma das perguntas que vemos é se o euro poderia reemplaçar o dólar. E outra, bom, temos vários comentários em realidade. Uma das outras perguntas é, bom, novamente sobre os mais desafios. Eu acho que temos mais que tudo comentários. Eu sei que os nossos expositores leram, eles estão aqui no chat. Então, com essa última pergunta e as anteriores, eu passo a palavra ao Walter. Adiante, Walter. Bom, eu queria, bom, fazer já encerramento, então, nesse sentido, né? Também, né? Obrigado. Queria agradecer aqui a oportunidade, agradecer a presença da professora Costa. Acho que é uma honra, né, para nós estarmos aqui. Agradecer a confiança da professora Ana Garcia e aqui da minha chefa, Kate. Aqui, estamos aqui, os dois juntos aqui nessa missão aqui de tocar os BRICS. Bom, bem, como a Kate é especialista na área do sistema monetário internacional, vou deixar para ela responder mais, fazer mais os comentários nesse sentido. Mas com relação à inteligência artificial, né, eu acho que queria deixar aqui só o, né, um lembrete, né, de que
o tema, né, da governança internacional da inteligência artificial, ele foi selecionado, né, pela presidência brasileira como uma prioridade temática, né, uma das seis. Os avanços, né, nós fizemos também algumas recomendações nesse sentido, né, então a gente pensa, embora a prioridade temática ela chame atenção para a governança, né, global do assunto e do desenvolvimento da tecnologia e tudo, o que a gente o interessante colocar aqui também, tá lá no documento, quem quiser consultar, né, das recomendações do BTTC, mas mesmo nas oficinas que depois nós vamos publicar, né, foi muito interessante como a maior parte das recomendações, das reflexões, né, que foram trazidas para a gente, que a gente fez junto, né, sobre inteligência artificial, são com relação a intrabloco, né? Então, e não com relação à governança internacional, né, do assunto, né? Então, existe a sua estratégia, né, para o desenvolvimento da inteligência artificial, né, e com as características distintas. Alguns focam mais na questão das infraestruturas, né, os data centers e toda essa questão, os supercomputadores. Outros focam mais no desenvolvimento de software, né, e alguns países se colocam mais como usuários, né, não tem tanta essa pretensão. E tem com relação também a uma questão das soberanias com relação sobre os dados, né, e sobre é, a, a privacidade, né, a manutenção da língua, né, a manutenção do idioma, dos valores. Então, o que queria deixar assim, mais do que mais do que com relação à governança internacional da inteligência artificial, um grande fruto dessa prioridade temática, e ela primeiro o Brasil conseguiu, né, que fosse estabelecida uma força-tarefa sobre inteligência artificial. Então, se vocês podem consultar, eu não tenho ainda não tenho informações sobre os resultados disso ainda, acho que nem são públicos, talvez, por enquanto. Mas se vocês entrarem no site do BRICS-BR, lá na agenda do calendário, tem lá marcada várias. Eu fiquei sabendo assim dessa. Tem lá marcado várias reuniões da Task Force de Inteligência Artificial. Então, e serão, acho que somam mais de 6 ou 7 reuniões. Então, foi estabelecida uma força-tarefa e ela está em pleno vapor, né? Então, acho que a gente vai ter bastante novidade sobre o assunto na cúpula. Isso deve ser, né, na cúpula, na declaração conjunta, a gente vai ter bastante novidade com relação tanto a uma visão que é uma visão dos BRICS sobre o assunto da governança, mas também com muita iniciativa para compartilhamento de infraestrutura física, né, de hardware, e também para transferência de tecnologia. Então, acho que a gente pode, os nossos aqui os que estão assistindo a gente podem ficar atentos, quem estiver interessado nesse assunto, que muita coisa, com muita certeza, vai sair bastante resultados aí dessa prioridade temática. Acho que todos os BRICS, né, têm clareza, né, de como a fronteira tecnológica de um lado está aí, de outro lado está nas tecnologias verdes, né? Então, acho que essas duas coisas estão todos muito antenados a isso e acho não, tenho certeza que pela receptividade que nós tivemos, tanto na discussão das oficinas sobre esse tema, mas como a gente vê na reunião que teve de chanceleres, né, que foi recentemente lá no Rio, dos chanceleres dos BRICS, você vê que esse tema é um tema que está com bastante, todos muito interessados, muito abertos a cooperar, porque ainda mais que a gente tem no nosso grupo um país que tem dois países que são bastante avançados, né? A Rússia e a China nesse assunto. Então, para nós, que os outros países que são mais usuários das tecnologias, mas também têm as suas iniciativas, suas estratégias, a gente tem muito a ganhar com transferência tecnológica, compartilhamento de informações e aí vai avançar bastante nesse sentido. Obrigado, pessoal. Muchas gracias, Walter. Katie, adelante, por favor. Obrigada, doutora Patrícia. Também agradeço a oportunidade de participar desse painel. Quero agradecer a professora Ana Garcia, ao meu colega de trabalho, Walter. O Walter ele é o líder dos BRICS, do IPE, ele é o chefe do BRICS do IPE, tem feito um trabalho excelente no nosso instituto. Eu arrisco a dizer que é uma das pessoas que mais conhece BRICS aqui na Esplanada dos Ministérios. Então,
É uma honra tê-lo aqui conosco, compartilhando todo o histórico e as ações da nossa presidência. Quero agradecer também a audiência, né, as pessoas que estão acompanhando virtualmente, todas as perguntas. Vou retomar um pouco essa discussão de inteligência artificial, dólar, blockchain, que foram colocados aqui várias e várias perguntas, estabilidade financeira. Como disse a professora Gosch, moeda não é algo que a gente substitui quando a gente quer. Todo mundo. Por que a gente usa o dólar? Não é algo. Se a gente para pensar, não é algo que é um decreto que a gente siga, né? Um acordo internacional, todo mundo é obrigado. Não, não é isso. É confiança. É trust, é confiança na moeda, o fato de todo mundo estar usando uma moeda que é emitida por um Estado muito forte. Então, na verdade, quando a gente usa o dólar, a gente também está falando, olha, essa economia é forte, quem está emitindo essa moeda é um Estado forte, então eu sei que se dá qualquer problema no sistema financeiro internacional, se eu tiver com essa moeda, eu vou estar numa moeda posicionada no Estado forte. E isso não é fácil de mudar. Lidar com a confiança, né, como a professora colocou aí, que todo mundo aceita, que todo mundo confia nessa moeda, não é algo que a gente muda com uma tecnologia. A gente pode ter o melhor blockchain, o mais seguro, conectado com os mecanismos mais avançados de fazer operação, né, de fazer transações financeiras, e mesmo assim o investidor, ou nós, quando vamos colocar nosso recurso, vai colocar no dólar. Por quê? Porque é a moeda forte, é aquela que eu acho que a gente sabe que tem mais liquidez. Quando eu quiser me desfazer dela, eu sei que todo mundo aceita. Quando eu quiser comprar um objeto, todo mundo aceita. Quando eu quiser vender em dólar, todo mundo aceita. Então, tem uma relação de confiança na moeda que ela não é tão simples de se quebrar. E é por isso que eu concordo com essa linha de que a mudança do padrão monetário vigente, ele é longo, porque ele passa por mudar qual que é a moeda que vai assumir esse papel de uma moeda confiável para todos os agentes internacionais. O que arranjo monetário vai se tornar isso? Quando falou do Bancor, lá realmente, quando em Bretton Woods, a discussão era que moeda a gente vai ter? Qual que vai ser a moeda de referência dos valores internacionais? Todo mundo abraçou o dólar, mas tinha uma discussão que Keynes colocou naquela época, era criar um Bancor, que era uma cesta de moeda muito parecido com os jeitos especiais de saque, o SDR, como colocou a professora Gosto, que é uma cesta que pega como referência a composição das moedas nos fluxos internacionais financeiros e tenta tirar dali uma referência de preço onde todos pudessem referenciar a sua moeda em Bancor ao invés de dólar, e você criaria ali, hoje seria fácil ter uma moeda digital a partir desse Bancor. Mas optou-se pelo dólar, porque era uma economia forte, vigente, um Estado forte, pode emitir essa moeda quando ele bem entender, e por ser a economia mais forte, estaria menos vulnerável a oscilações internacionais, ou seja, meu recurso, meu poder de compra estaria garantido se eu tivesse posicionado numa moeda em dólar. Então, eu acho que essa mensagem é bem clara. Eu acho difícil substituir o dólar com qualquer tecnologia, blockchain ou inteligência artificial. E eu acho que isso é muito claro. Vou dar dois exemplos aqui. Hoje, transacionar pelo SWIFT ou pelo dólar, o prazo de liquidação ele é maior, por exemplo, do que os arranjos multilaterais, do que fazer um swap, por exemplo, em moeda local. Você liquida quase que instantaneamente, no mesmo dia. Algumas operações que transitam, que requerem a mensageria SWIFT, ou você transaciona via banco, demora 3 a 5 dias. E todo mundo vai nesse mesmo transacionão, que era mais lento. Ou seja, não tem a ver com a tecnologia ou a velocidade, tem a ver porque eu quero dólar, porque eu confio. A gente teve várias crises de dívida no mercado americano. Várias vezes a gente passou por vários ciclos aí, onde o Congresso está lá, vai aprovar, não vai aprovar, vai dar um waiver maior para essa dívida, vai dar um espaço maior no endividamento americano. Ou seja, a dívida cresce, bate no teto, vai para o Congresso ameaça não expandir esse teto. E qual que é a busca de segurança do setor financeiro, dos mercados internacionais, dos agentes financeiros? Compra mais dólar. No cenário de insegurança, todo mundo busca mais dólar. Mesmo que a insegurança venha do próprio nível de endividamento da economia que emite essa moeda, que é os Estados Unidos. Estou dando esses exemplos para quem está ouvindo entender que tem uma complexidade relacionada a um dólar com a confiança que ela não é tão simples. Ou seja, a gente já tem soluções melhores, mas mesmo assim a gente recorre ao dólar. Vou parar por aqui porque acho que é muito complexo.
Sob inteligência artificial, o maior ganho dela é na agilidade. Ela realmente torna as transações comerciais muito fáceis. Se a gente tivesse, no 1980, o CCR, né, que é o Convênio de Crédito Recíproco, de pagamento de crédito recíproco com inteligência artificial, possivelmente o custo de você integrar os bancos centrais seriam menores. A operacionalização seria mais fácil, ou seja, o custo humano disso seria menor e a agilidade do sistema de pagamento seria muito mais ágil. É o que está acontecendo hoje no sistema que está sendo desenhado para os países, pelos países do continente africano. Possivelmente eles vão ter pagamento instantâneo e você vai poder conectar não só exportadores e importadores, mas é quase como todo mundo tivesse um Pix na mão. Eu, com o Pix aqui no Brasil, eu conseguiria fazer uma transação passando dólar, recebendo dólar, comprando em qualquer lugar que tivesse conectado com esse sistema de pagamento instantaneamente. Por quê? Porque isso permite o avanço tecnológico, inteligência artificial por trás. Então, eu acho que esse é o maior ganho desse avanço tecnológico que a gente vive hoje, inteligência artificial. No entanto, é importante entender, aí eu pego o gancho porque o Walter falou e que está sendo discutido nos BRICS. E por que essa discussão de IA nos BRICS está conectada com o sistema financeiro e com a visão de mundo que nós gostaríamos de ter. Se esse acesso à tecnologia, à inteligência artificial, a supercomputadores, a transação, a nuvens, tiver fechado ou monopolizado por grandes agentes, esse benefício dessa tecnologia ela não vai ser igual para todos os países. Então, por trás dessa discussão de colocar a tecnologia, a inteligência artificial nos BRICS, toda a discussão sobre chips, supercomputadores, ele passa por uma visão de queremos um mundo onde o tema da desigualdade seja central. Não podemos repetir os erros do passado, ou seja, de deixar que os avanços tecnológicos sejam distribuídos de forma não igualitária entre os países. E a inteligência artificial é crucial. A questão da interoperabilidade entre as diversas tecnologias que estão sendo desenvolvidas entre os países é crucial, senão você é obrigado a absorver uma tecnologia pré-determinada por alguém que tem um poder grande, uma empresa, um país tem um poder grande de impor ali qual que é a sua solução tecnológica. Ou seja, até para você conseguir desenhar sistemas de pagamentos e ter acesso a todos os benefícios que é proporcionado pela tecnologia, pelo avanço tecnológico, em todas as áreas, eu digo, medicina, saúde, medicina, transporte, comunicação, toda a faixa de infraestrutura, nós precisamos pensar em desenvolver acessos democráticos para os avanços tecnológicos, inteligência artificial e operação entre supercomputadores. Eu acho que essa é uma questão central. E quando eu digo, eu puxo o tema da desigualdade, porque ele é central. Quando eu estou pensando em sistema financeiro que questionem o padrão atual, é porque ele é um sistema financeiro desigual, no sentido que ele não consegue conversar ou dar soluções para os problemas financeiros das economias emergentes. E aí essa busca por todos os lugares de arranjos de pagamento multilateral para tentar administrar ali, né, conviver com essas instabilidades. Quando eu coloco inteligência artificial também na mesa do jogo de discussão, eu estou pensando, eu quero que isso seja mais igual entre os países. E aí, desigualdade já está no eixo central da discussão. E aí, só fazendo o gancho com alguém que perguntou, que eu acho que é uma pergunta muito crucial de economia de cuidados. Passa por isso, economias de cuidado, como a gente vai incorporar isso na macroeconomia, no funcionamento da macroeconomia, ela passa por uma visão de como eu construo um sistema econômico que ele seja, que a desigualdade esteja no eixo central da discussão e não à margem, de economia, não é a margem da economia, e essa é uma discussão que a gente teve muito forte no G20. Colocar o tema de desigualdade não foi fácil no G20, não é fácil você colocar economistas, ministros de Fazenda e bancos centrais para pensar a desigualdade como eixo central da economia e não a parte da economia, como algo paralelo. Não, ela é essência, ela determina o nosso ritmo de economia, a forma como nós vamos desenvolver. Então, a economia do cuidado está conectada com isso. Se nós conseguirmos pensar sistemas econômicos, financeiros, colocando o eixo da desigualdade como parte essencial dessa discussão, central dessa discussão, todas as discussões de economia de cuidado, melhoria das condições de trabalho, a discussão de horas de trabalho, ela passa por uma distribuição do aumento da produtividade que a gente teve no século passado e não foi ainda bem endereçada, ou seja, toda essa discussão ela vem de forma
eu não gosto dessa palavra automática, mas ela vem quase que naturalmente. E aí a gente quebra várias barreiras de como pensar nisso, e essas barreiras não é só no sistema financeiro, e que o sistema financeiro é parte da economia, ou seja, várias barreiras do pensamento econômico que nós temos hoje. Obrigada a todos. Muchas gracias, Katie. Ana, adelante, por favor. Gracias, Patricia. Excelentes exposiciones, Katie, Walter, muchísimas gracias. Yo quisiera encerrar y también dialogar aquí con las preguntas en el sentido de qué esperar y lo que no esperar de los BRICS. Hay una expectativa muy amplia, muy grande desde Brasil y América Latina de que de hecho los BRICS puedan vir a representar un nuevo polo de dinamismo, de poder económico y dinámico internacional, que los BRICS sean grandes potencias que van a enfrentar muy bruscamente los Estados Unidos, Trump y la Muito moneda obrigada, americana. Kate. Ana, O sea, passo hay a palavra para muchas você. expectativas que Obrigada, no Patrícia. van a se traducir, no al Excelentes menos en el exposições, periodo Kate e de Walter. corto Muito obrigada. plazo, Gostaria de fechar e con também los começar aqui países com as BRICS en perguntas em esa manera relação como aqui tenemos o que ahora. esperar e o que Tenemos, não esperar do como BRICS. dijo Kate ahora muy bien y Existe uma reforzó expectativa muito la ampla, profesora muito Ghosh, grande, países con extrema desde o desigualdades, Brasil e donde la agenda a de género, la agenda de la economía Latinoamérica, de cuidado no está de que os enderezada. BRICS podem Ahora vir a con los BRICS representar Plus um también novo eso se polo de refuerza. Son dinamismo, de países poder que todavía econômico no han internacional, hecho que la os BRICS transición sejam energética, no van a hacer grandes porque también potências que están ahí vão enfrentando enfrentar sus os Estados cuestiones y ahí Unidos, o Trump e a moeda reforzamos con el americana. BRICS ahora Ou con seja, la existem muitas expansión, los expectativas países productores de petróleo que también detienen los petrodólares, que não vão se de manera traduzir, que talvez não ao menos um período hay de curto prazo, limitaciones y hay que lidar con la para realidad, os lo que países es BRICS dessa posible maneira como hacer nós temos paso a atualmente. paso y enfrentando la Como a Kate coyuntura falou como agora, tenemos. Y ahí hay a dos professora cuestiones Gosta que também yo quisiera reforçou, enderezar. Primero, países com dialogando extrema con una desigualdade, colega onde a agenda de de China, gênero, a agenda de que economia, do trabaja el cuidado tema não está, monetario, estábamos hablando está em sobre relação si el dólar principal em tiene relação el aos privilegio BRICS, mas extravagante como também temos alguns conocimos. países onde ainda não fizeram uma La transação moneda global energética e también também não vão tiene el fazê-la, burden, el porque eles peso, também estão el enfrentando problema suas extravagante, questões, ¿no? Hay que e abrir la reforçamos com o economía, hay BRICS que agora, cambiar su propia com economía para a ser una moneda expansão dos global y países eso produtores no do es petróleo, que sencillo também sin que detêm o haya petrodólares. consecuencias Então, de negativas en maneira el caso que de há China limitações particularmente. Entonces hay e un temos que lidar com a extravagant realidade do burden que é para ser possível la moneda fazer global passo a que passo hasta ahora ningún e otro enfrentando assim a país conjuntura logró como o tiene temos agora. condiciones o E está aí en há duas condiciones questões que eu de, gostaria de aunque dizer. tenga voluntad Primeiro, política, conversando para com uma hacerlo. conversa La de uma segunda colega da cosa que es China muy que importante, trabalha que em temas tenemos monetários, debatido mucho aquí en estamos falando Latinoamérica con varios sobre colegas y se o dólar compañeros, que tem es o privilégio oponerse al extravagante tarifazo como de Trump, conhecemos, oponerse a la a política moeda de global Trump também de tem o proteccionismo burden, ou seja, o selectivo y peso, o destructivo problema de las extravagante. reglas y normas de Temos un que abrir a sistema que los economia, propios temos que americanos mudar a sua crearon. própria economia para No poder es fazer uma moeda global. E isso não automáticamente é simples, defender el sem libre que existam comercio. consequências No es negativas no caso da China automáticamente de maneira particular. defender Então, la OMC como estaba há um hasta ahora, extravagant los burden tratados de para inversión poder ser a y el moeda libre global, comercio que até que ha atualmente nenhum outro generado una país globalización conseguiu que ou tem benefició condições los ou más está em ricos, que le condições, benefició a las grandes aunque tenha multinacionales vontade de sus política, cadenas para poder y fazê-lo. A perjudicó seguinte las ponto camadas, las é que é poblaciones muito importante que trabajadoras, nós las debatemos mujeres, el bastante medio aqui na América ambiente, Latina, como com tuvimos vários colegas desde e particularmente desde los que 90, pero que empezó colocamos un ao poco antes. tarifário do Trump Hay ou que desarrollar colocar a una política crítica do a lo que Trump pasa ahora en sobre o Estados sistema Unidos sin seletivo caer en de um el sistema que riesgo os de próprios estar americanos defendiendo algo criaram. que Não desde é algo Latinoamérica nos perjudicó automaticamente históricamente, defender nos dejó o livre comércio. peor, que fue la Não é abertura muy brusca de los automaticamente mercados en los defender 90, a la OMC como estava desregulamentación atualmente os ambiental, tratados que trabajista y estavam de económica inversão y de livre comércio que el camino, gerou uma ¿no? que hicimos globalização algunas economías que hasta beneficiou aún os más mais que Brasil, como ricos, en que beneficiou Argentina, as grandes que nos multinacionais e dejó suas mucho más redes vulnerables e a las prejudicou as vulnerabilidades del camadas mercado financiero das internacional. mulheres Entonces hay que trabalhadoras e do tener meio cuidado, ambiente, digamos así, como en los tivemos desde os debates, anos hay que ver, 90, hay mas que iniciou um pouco medir y antes. calibrar Temos que mejor las ter, não expectativas temos que frente a
los uma BRICS, crítica sin do que obviamente está acontecendo agora nos ponerse el Estados Unidos, debate sem cair y no risco de estar cobrar, digamos defendendo así, algo que desde a América presionar, ¿no? Latina nos Accionar frente a los prejudicou BRICS como e hacen los think historicamente tanks nos o deixou pior, muchos de los grupos de la sociedad porque foi a civil, abertura muito para que de brusca hecho los dos BRICS mercados dos se 90, tornen a esa potencia desregulamentação ambiental, trabalhista contrahegemónica e econômica, por el sur global que queremos que e o efectivamente caminho que sea. fizemos, Entonces, con algumas eso economias, termino y agradezco talvez algumas muchísimo mais que o aquí la Brasil, como a presencia de Argentina, que todos y nos todas de mis deixou colegas de mais IPEA y vulneráveis Latindad. à vulnerabilidade do Muchas mercado gracias, financeiro Ana. internacional. Quiero también Então, agradecer a temos todos que ter nuestros cuidados, por panelistas, assim a dizer, Jayati nos Ghosh, Walter debates, Desidera, Katie Gómez, Ana temos que Saguioro. medir e Ha calibrar sido melhor as expectativas realmente em un panel relação de aos lujo BRICS, con sem, expertos, con obviamente, especialistas. Creo que es una fazer conversación que es un debate em diálogo que nos cobrar, por assim deja con dizer, sabor de más ou para assinar todos. frente aos BRICS, Y bueno, ou como nos fazer quedamos muitos grupos da sociedade creo que con civil, muchas para que os reflexiones. BRICS se Primero tornem tenemos un essa sistema potência monetario y financiero que no nos sirve a contra a todos por hegemônica, pelo igual. Como dice subglobal que Jayati Ghosh, queremos que it's not fit efetivamente for seja. purpose. Então, com isso eu Tenemos dou fim, también agradeço muito de parte a de los presença de BRICS todos e y en las todas e distintas os meus cumbres y colegas aí para declaraciones que hemos ido complementar. mirando, hay una interesante y Muito obrigada, una Ana. apuesta por Eu una também reforma de la agradeço arquitectura financiera a internacional. todos os Hay nossos una apuesta por una expositores, a alternativa al Walter sistema de Desidera, Kate pagos, Gomes, donde a Ana sí Sayoro. vemos esta intención de Foi reducir la realmente hegemonía uma del dólar, pero apresentação tampoco una de luxo completa com desdolarización. especialistas. Y es algo que É tomaría, uma además que conversa que sería nos un deixa proceso com de largo vontade de poder ter plazo. mais. Y hay E una bom, intención también desde los BRICS por tener instituciones ficamos com financieras muitas propias lideradas por reflexões. los BRICS, que hemos ido Temos um viendo sistema a lo largo de monetário estos que años não cómo se funciona va para todos de maneira fortaleciendo en las igual. declaraciones Como en a cada Yayati cumbre. Ghosh falou, não Sin serve embargo, para también todos. sería interesante Temos tener una hoja de também ruta, como se decía en este da parte dos webinar, decir, BRICS bueno, está, e todo nas es muy diferentes necesario, es muy declarações e importante, cumbres, pero ¿cómo se va a existe implementar? Eh, uma reforma de arquitetura Dentro de, financeira además, un internacional, contexto que yo há uma rescato de este aposta por webinar, uma que está alternativa de lleno de sistemas de desigualdades, pagamentos, y onde podemos hablar sim desde el comercio vemos essa intenção de internacional, reduzir la a inteligencia homogeneidade do artificial, el dólar, desarrollo mas não sostenible, que também uma también está completa en crisis, una transición desdolarização. E isso justa, seria um processo também a vincular longo con prazo. el E sistema del também existe uma cuidado, intenção dos BRICS de con poder ter alternativas tanto umas a nivel instituições global, financeiras pero próprias también que alternativas sejam lideradas regionales, como pelos se ha BRICS. mencionado Então, el caso de vimos África, y ao sería decorrer muy desses anos interesante como estão se también mirar cuáles fortalecendo son esas as oportunidades declarações em cada para una cumbre, región como mas la também nuestra, en seria América Latina. interessante Por ter lo uma folha de tanto, rota, como me quedo falávamos aqui nesse y webinar. seguramente todos nos quedamos Precisamos, con la riqueza de é este necessário, é importante, intercambio, mas de como estas pessoas discusiones. Agradezco nuevamente a nuestros panelistas, agradezco a nuestros participantes por e um haberse conectado contexto el que eu día de hoy, posso destacar a disso é que está quienes cheio de nos han desigualdades desde apoyado o en la comércio coorganización de este internacional, webinar y con a el inteligência compromiso artificial, desde el o BRICS Policy desenvolvimento Center, sustentável, que também la está em Universidad crise, Católica de Río y uma la TINDAD de transição darle justa, continuidad a vinculá-la este com o tema. sistema Tenemos do la cumbre de cuidado, los BRICS, que com es muy alternativas tanto a pronto, nível en menos global, de 2 meses, também alternativas y regionais, darle un como se seguimiento y mencionou o caso continuidad, da no África, que é solamente muito a nivel interessante poder global, ver pero también quais desde são as América Latina. oportunidades Muchas numa gracias região como a nuevamente, que nossa na tengan América un buen resto Latina. de día. Eu fico com certeza todos ficamos com a riqueza dessa intercâmbio de informações. Agradeço nossos expositores, agradeço nossos participantes por ter se conectado conosco. Agradeço aos que nos apoiaram com a organização desse webinar e com o compromisso pelo BRICS Policy Center, a Universidade Católica do Rio e a Latindade dar continuidade a esse assunto. Temos a Cumbre dos BRICS, que é prontamente em menos de 2 meses, e poder dar um segmento somente a nível global, mas também da América Latina. Muito obrigada a todos, tenham todos um bom dia.